Fala gurizada, eu sou o professor Magnus. Antes da aula, o ritual clássico das redes sociais. Segue aqui no Instagram, @MagnusHistória. É a mesma conta do Twitter, @MagnusHistória. Tranquilo? Clica aqui no sininho para receber as notificações do canal Magnus História no YouTube. E por fim, segue lá no Facebook, facebook.com/HistóriaMagnus. Agora sim a gente vai para a aula de hoje, História do Brasil, República Velha, um dos fatos mais marcantes desse período. Bora! Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada, entre aspas, rebelde, foi inteiramente expulsa da esquadra, da Marinha. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata, entre aspas, e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Fragmento do livro 1910, A Revolta dos Marinheiros, uma saga negra. Vamos às alternativas, mas antes dá uma olhada nesse slide. Bem, esse é um dos slides do livro de slides que eu montei e aqui eu aponto as causas, da revolta da chibata, que ocorreu durante o período do Marechal Hermes da Fonseca, portanto militar. Aqui eu coloquei outras lideranças, do levante, que ocorre em novembro de 1910, no Rio de Janeiro, é um levante urbano. Coloco os navios sublevados, não é? E também eu destaquei aqui, as consequências, diga-se de passagem, da rebelião. Ela tem uma anistia, mas 2 dias depois da declaração da anistia via Diário Oficial, tá aqui o João Cândido, lendo o Diário Oficial, eu destaquei essas outras lideranças, Vocês viram lá que ele destaca outros líderes, já no enunciado da questão. Tranquilo? Agora a gente vai para as alternativas. Vamos lá. A eclosão desse conflito foi o resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo ou pela. A letra A diz o seguinte: engajamento de civis analfabetos já não serve para o líder João Cândido. Falsão. Após a emergência de guerras externas, ainda não havia eclodido a Primeira Guerra Mundial. Só para a gente exemplificar. Falso aqui. A insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Falso por 2 motivos. Política dos governadores é anterior, governo Campos Salles. E outra forma da gente colocar falso. Na ocasião, o presidente, conforme eu coloquei no slide, é Marechal Hermes da Fonseca, portanto militar. Então falsão aqui na letra B. A letra C diz o seguinte: rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas tentando enganar a gente com a sedição, por exemplo, de Canudos ou a do Contestado, que vai ocorrer 2 anos depois, inicia em 1912. Falsão aqui. Letra D. Sublevação das classes populares da cidade e não do campo. Falsão aqui e ele segue, o texto segue. Após a instituição do alistamento obrigatório, que ocorre no Brasil em 1908 por meio de um decreto, mas só vai entrar em vigor posteriormente. Então, falsão aqui. Sobra a letra E, manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Vamos marcar a letra E e agora gabarito oficial. Bora! Letra E, gabarito oficial, manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Eu vou nessa, valeu!